Graça e paz, homens de Deus. Graça e paz em Cristo. Não simplesmente um desejo humanista, desejo graça e paz a você, mas graça e paz possível, mediada em Cristo Jesus. Vamos à palavra de Deus neste momento. Nós vamos focar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 24 a 27. O pastor Alex leu o texto que eu vou ler no Evangelho de Mateus, texto paralelo. Esta semana eu, pensando sobre este encontro, fiquei deliberando entre falar sobre esse texto ou falar sobre o homem da brecha em Ezequiel, profeta Ezequiel. Mas decidi por esse texto. O pastor Alex já fez uma breve e sólida reflexão sobre o conteúdo, que é bem semelhante, Mateus, mas eu creio que eu vou insistir com esse texto mesmo, não ir para o homem da brecha. Lucas 22, 24 a 27. Homem importante. Lucas 22, 24 a 27. Vamos ler a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus e que ela encontre um coração e mente aberto dentro do seu ser nesta manhã. E como você já foi abençoado, Deus complete a obra agora. Que o Senhor assim nos abençoe. Ouçamos a palavra narrativa do Evangelho. Diz: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Mais uma vez a palavra de Deus. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Chegou aos nossos ouvidos e coração, mais uma vez, a palavra do Senhor. A historinha diz que havia um pastor muito humilde, extremamente humilde, um exemplo de humildade. E a historinha diz que a igreja, num dado aniversário dele, já a idade avançada, resolveu reconhecer essa virtude do pastor e votaram, então, celebrando o aniversário dele, homenageá-lo, especialmente focando na sua humildade, e deram-lhe presente a ele, mandaram confeccionar, uma medalha bonita e grande, onde estava escrito: ao pastor mais humilde do mundo. E deram de presente para ele no aniversário. No domingo seguinte, diz a historinha, o pastor veio à igreja no seu terno e gravata, com a medalha fixada no peito. Diz a historinha que a igreja reuniu-se novamente e decidiu tomar a medalha de volta. A coisa é um tanto complicada. Nós lutamos com essa questão em nossas vidas, todos os seres humanos lutam, e o crente também ainda tem esta luta. A questão da nossa importância e pensando na virtude da humildade. Eu quero olhar esse texto nesta manhã, dizendo que o chamado dele é que você se torne um homem importante. Isso mesmo, que você se torne um homem importante. É você um homem importante? Você se vê como um homem importante?
Torne-se um homem importante, mas torne-se e ouça esse chamado à luz da palavra. É preciso começar redefinindo a conceituação. Quando nós olhamos o texto, nós encontramos a necessidade de redefinir a conceituação. Quando pensamos em ser importantes, quando pensamos em grandeza em relação à nossa própria pessoa, o texto nos chama a redefinir a conceituação em termos da importância. A discussão que surgiu entre os discípulos, e que não é novidade, porque já havia sido tratada por Jesus Cristo em outra ocasião, mas a discussão que surge, mas agora envolvendo todos eles, aqui no relato de Lucas, era o seguinte: qual deles era considerado o maior? Qual deles era considerado? E aí está o verbo considerar. O que é que eles estão focando, ou o ângulo com qual eles estão focando aqui? A opinião dos outros. A opinião. Qual é a imagem nossa? Qual é a minha imagem? A minha imagem é do maior, do mais importante. O que é que se pensa de mim? Veja só esse foco. E o problema nosso é quando nós pensamos em sermos importantes, em sermos grandes, é quando nós estamos pensando do ângulo da opinião. Titulação, fama. Nós queremos ser vistos desta forma. O foco é no ser visto. É a diferença que nós temos que ter de imagem e ser. É isto que o texto nos chama a redefinir. Importância não em termos de imagem, mas em termos de ser. Jesus diz aqui que os reis são chamados de benfeitores. Está falando das monarquias daquela época, quando então haviam os reis. E uma das coisas que os reis faziam era dar títulos a si mesmos. Então, eles tinham muitas vezes o título de benfeitor, isto é, daquele que faz bem aos outros, mas um título que eles davam a si mesmos. Eles queriam se ver desta forma. Em geral, as monarquias eram autoritárias e até déspotas. Mas ninguém queria se ver como o rei autoritário. Ninguém queria se ver como déspota. Queria se ver como o benfeitor. Uma preocupação com a imagem, como os outros veem. E nós precisamos redefinir a conceituação quando nós pensamos em ser homens importantes e não focarmos naquilo que os outros pensam, mas naquilo que nós somos, a nossa essência. Então, o chamado aqui desse texto não é você abandonar o anseio de ser um homem importante, mas redefinir isto. Ir da imagem, do querer buscar a imagem, buscar a opinião dos outros, para sim ser algo que Deus quer que você seja. Não viver pela pesquisa de opinião, mas por aquilo que você é diante de Deus, quando você pensa em ser um homem importante. O chamado desse texto é que você deve tornar-se um homem importante, mas redefinindo a conceituação. Não de opinião mais, mas a conceituação diante de Deus, daquilo que eu realmente sou. É você um homem importante? Você tem um anseio de ser um homem importante? Não abandone o anseio de ser importante. Não abandone. Redefina o conceito. Redefina o conceito. Está comigo? Você concorda? Você está chocado? Não sei qual é a sua reação aí quando eu digo torne-se um homem importante à luz desse texto, mas segure aí e caminhe comigo. O chamado do texto é para você se tornar alguém importante, sim, mas redefinindo o conceito. Mas não somente redefinindo o conceito, mas fazendo então uma inversão de valores. Inverter completamente os valores. Aqui está Jesus afirmando que o maior deve ser como o mais jovem. O maior deve ser como o mais jovem. E aí nós temos contraposição de dois termos, que eu não sei se fica bem claro para você,
Porque Jesus fala, põe uma contraposição entre maior e jovem. Ele não coloca a contraposição entre idoso, por exemplo, e jovem, mas maior e jovem. E também ele não fala aqui, nesta frase pelo menos, não em maior e menor. Por que maior e jovem? Na cultura asiática e oriental, até hoje, a nossa já foi assim, mas perdeu. Mas na cultura asiática e oriental, até hoje, os mais velhos são tratados com muita dignidade pela idade, pelo simples fato da idade avançada ou superior. E os jovens, então, da idade inferior, devem tratar os mais velhos com dignidade e devem, então, sempre honrá-los e, inclusive, servi-los. Então, os mais velhos são os maiores, em sentido de importância. Por isso a contraposição aqui, maior e jovem. Os mais velhos são os maiores e os jovens são os menores. Os mais velhos, os maiores, são servidos, e os jovens, os menores, servem. E Jesus diz, então, que nós precisamos olhar esses dois conceitos e temos que inverter isto. Temos que inverter. É inverter os valores, sairmos desta visão. Nós devemos buscar ser não o mais velho, não o maior, mas buscarmos sermos os jovens, isto é, os menores. Uma inversão completamente de importância à luz da sociedade e da cultura. Não buscarmos o nosso status e não em nossa imagem, mas buscarmos sermos aqueles que então veem o ser jovem, o ser menor, como algo importante, como algo de grandeza, como algo desejável, que deve estar no nosso horizonte e devemos perseguir. Torne-se um homem de importância. Não seja um homem sem importância. Todos nós queremos ser significativos, causarmos um impacto, queremos até ser reconhecidos. Sim, mantenha esse anseio, mas encaminhe biblicamente à luz do que Jesus Cristo coloca. Primeiro, redefinindo o conceito. Segundo, invertendo os valores. Ser de importância é ser o jovem. É ser o de menor importância segundo a cultura. É ser aquele que não está aí para ser servido, mas para servir. Busque ser um homem de importância, então, redefinindo o conceito e invertendo os valores à luz do que Jesus coloca aqui. Torne-se um homem de importância, focando nos outros. Isto mesmo, focando nos outros. Redefinindo o conceito, invertendo os valores e passando a focar nos outros. Quando se fala em ser um homem de importância, quando o anseio brota no seu coração, o foco está onde? Em você. Eu quero ser um homem de importância. Eu quero ser reconhecido. É tudo sobre eu. Mas Jesus Cristo vem aqui a nos enviar para um foco novo. Há uma mudança diametral de foco. Não mais a questão da minha importância, mas da importância dos outros. Você se torna um homem de importância à luz do que Jesus Cristo está dizendo, quando você deixa o foco da sua importância para a importância dos outros. O que governa, diz Jesus Cristo, será como o que serve. Note aí, o que governa será como o que serve, o verbo servir. Agora, a forma de sermos importantes é sermos servos, isto é, nós vamos focar naquilo que os outros precisam, e não na nossa necessidade de sermos importantes. Nos tornamos homens de importância à luz do que Jesus coloca aqui, quando nós, então, passamos a servir, isto é, olhar os outros primeiramente, a olhar os outros primeiramente, e não a nós, e focarmos na nossa exaltação. Você é um homem importante. Eu espero que você tenha o anseio de ser um homem importante, mas que você aprenda com a palavra de Deus como se tornar um homem de importância, focando nos outros, mudar o foco de si para os outros. Mas quando
Jesus fala em servir, nós precisamos entender isso dentro dos valores do reino de Deus. E não simplesmente dentro de uma virtude humanista, cultural. Dentro dos valores do reino de Deus. O servir meu é primeiramente um servir a Deus. Primeiramente um servir a Deus. Nós temos que interpretar Jesus à luz de todo o ensino dele, e o verbo servir na boca dele aqui certamente passa por isto. E aí, depois de buscarmos servir a Deus em primeiro lugar, nós vamos buscar servir não a nós mesmos, mas os outros. E esse servir os outros é servir os outros diante de Deus a quem sirvo em primeiro lugar. Então esse servir não é uma mera, como já falei, um mero virtualismo cultural, social, um moralismo, mas sim como que eu posso ministrar a vontade e a pessoa de Deus nos outros e para os outros. Buscar servir ou ser como aquele que serve, não como aquele que governa, é então servir a Deus diante do próximo. Focar nos outros aqui não é eu simplesmente, em nome de uma dada humildade moralista, me tornar um capacho para os outros. Eu sou muito humilde. Todo mundo, então, o que quer? O que você quer? O que você precisa? Eu estou sempre aí atendendo os outros. É algo muito maior. A questão é como é que eu posso olhar os outros em primeiro lugar, no sentido de eu ser um canal de edificá-los em Cristo. Esse é o grande serviço. Sim, há questões práticas aí, o pastor Alex já citou, não é? O sujeito que chega em casa, senta no sofá e entende o seguinte: minha casa, meu reino, minha família, meus súditos, e como é que é? Me traz água aí, que nem água eu vou pegar, eu sou o pai da casa. Esse é um serviço secundário, braçal, meu filho e minha esposa que tem que pegar água para mim. Não. Isso é verdade, mas é maior que isto. Não é uma questão do copo d'água. É uma questão de eu estar focando nos outros, mas como servi-los em Cristo. Isto é, como é que eu posso levar, por exemplo, minha família para mais perto de Deus? Eu vou servir a Deus. Em servindo a Deus, vou servir a minha família. Como é que eu levo a minha família para mais perto do Senhor? Para ser mais como o Senhor quer. Não a minha casa, meu reino, minha família, meus súditos, mas eu aqui, colocado por Deus como sacerdote de Deus, levando os meus para mais perto do Senhor. Talvez uma ação prática é necessário. Quem sabe, domingo de manhã, eu sou o primeiro a acordar e acordar todo mundo. Nós somos uma casa que servimos ao Senhor, vamos para a igreja, todo mundo em pé. Quem sabe começa por aí. Mas é mais, não é? É muito mais. É no interagir, é no relacionar, é no tratar aos outros. É nos valores que nós defendemos nossas casas, nossas práticas dentro dos nossos lares. Eu ali sempre verificando que a mídia na minha casa, que a palavra do meu filho para com a minha esposa, da minha esposa para com o meu filho, seja uma palavra segundo a palavra de Deus, uma atitude bíblica. E mais, a educação dos meus filhos, meu grande alvo, qual é? Levá-los a Cristo. O pastor citou já isto. Levá-los a Cristo. Eu sirvo os meus filhos como? Eu sou servo aqui. Eu sou aquele que então não tenho convicção, foi citado já aqui. Meus filhos passam por cima de mim. Eu sou um pai moderninho, entendeu? Eu sou um pai amigo dos meus filhos. Deus não te colocou na vida dos seus filhos para você ser pai moderninho, amigo. É para você ser pai, sim. Você ter autoridade sobre eles, para que, tendo autoridade, você os sirva, orientando e guiando-os no caminho do Senhor. Porque se você não tiver autoridade, você não vai servi-los, levando a Cristo. Porque você não será o líder que vai levá-los a Cristo. Então, esse servir aqui é um servir onde nós
somos instrumentos, não dos nossos próprios interesses, mas instrumentos de Deus na vida dos outros, seja onde for, no trabalho, na nossa casa e na igreja, em todos os lugares. Torne-se um homem de importância, mas um homem de importância que, redefinindo o conceito, invertendo os valores, foque nos outros. Então, um homem de importância que deseje ser um edificador. Um edificador. Jesus Cristo é um homem de importância diante da igreja? Claro. Diante do mundo? Também. Ou não? Não é Jesus alguém considerado importante? Mas como que ele chegou aí? Servindo. Servindo. Servindo como? Se dando até a última, até a cruz, para edificar os outros, para levar os outros a uma vida com Deus, uma construção diante de Deus. Então, você deve ter esse desejo de ser um edificador. Eu não quero ser um zero à esquerda. Eu quero ser alguém de importância. Isto é, eu quero ser alguém que causa impacto. Alguém que faz diferença. Como é que eu faço isso? Me impondo com uma imagem? Não. De alguma forma me tornando maior ou mais velho? Não. Mas sendo mais jovem, é aquele que foca não na imagem, mas no ser e ser um edificador dos outros. Então, o anseio é importante e não deve ser jogado fora. Jesus Cristo aqui não diz para nós abandonarmos o anseio da importância, mas sim abandonar o modo mundano de ver. E então buscarmos sermos importantes, significativos, como ele foi, impactantes, através do servir ministrando a vida em Cristo aos outros, lá no meu trabalho. Como que eu posso ministrar, impactar o meu ambiente? E se, por exemplo, eu sou o chefe da seção, eu vou abrir mão de ser chefe da seção, que a responsabilidade que me foi dada, porque eu sou cristão e não posso ser um chefe? De forma nenhuma. A questão é como é que eu vou ser um chefe de forma que Cristo seja visto em mim. E as pessoas vão sentirem que eu ministro Cristo no meu comportamento, na minha forma de liderar, buscando o melhor ali nos objetivos. Mas, particularmente, uma preocupação nossa muito grande, o lar. Como que eu posso ser impactante na minha casa? Eu deixar uma história, porque eu era um marido zero, a esposa que comandava tudo. Não. Eu fui um pai impactante como, sou lembrado como aquele que foi simplesmente mais um amiguinho dos filhos. Não. Eu fui lembrado, ou sou lembrado como aquele que mostrou a direção em Cristo, servi a minha família. Não olhei a minha família como meu reino, os meus súditos, mas vi a minha família como algo que Deus confiou a mim, para eu ser um sacerdote diante deles e servi-los, levando-os a Cristo. Qual é o melhor serviço que eu posso prestar para a minha casa, se não esse de levá-los a Cristo? Isto vai impactar algumas atitudes práticas, sim. Eu vou, por exemplo, ensinar muito pelo próprio exemplo. Se eu quero que os meus filhos tenham um comportamento como, por exemplo, cooperar com a mãe, eu também tenho que cooperar. Talvez eu tenha que aprender a lavar alguns pratos de vez em quando. Mas isto são reflexos menores, necessários e menores. O programa e o projeto é muito maior. Estou entre vocês como o que serve, diz Jesus Cristo. Estou entre vocês como o que serve. Como? Cristo, grande edificador, o grande edificador de vidas, portanto, um homem de alto impacto no mundo,
e, portanto, realmente alguém importante. Esse é o modelo para nós. Então, se há o anseio de querer ser importante, não jogue fora, mas reinterprete-o à luz do ensino de Jesus Cristo. E que você possa buscar e desejar ser importante da forma que Jesus Cristo ensina, na forma do servo, naquele que edifica servindo a Deus ao servir as pessoas e então levá-las ao caminho do Senhor. Não é se anular. Não confunda o ensino de Cristo com a ideia de que você precisa se anular. Eu sou cristão. Jesus Cristo está dizendo aqui que eu, como cristão, forjado pelo Evangelho, tenho que ser zero, nulo. Não é isso. Jesus quer que você seja impactante. E então reconhecido até como importante, porque causa impacto nas pessoas. Mas da forma em que você está servindo a Deus, quando serve as pessoas, ministrando o Senhor na vida das pessoas, naquilo que você é, fala e faz. A questão, então, é não focar no status, na percepção. Qual de nós, ou seria eu considerado o maior? Abandone esse negócio. Isso é coisa do mundo. Essa é a forma do mundo de ver a importância. O que pensam? Imagem. Vemos na época da imagem, na internet, formação de imagem, produção de imagem. A Bíblia, Cristo aqui não está nada interessado em imagem, é considerado o maior. Vender imagem, mas aquilo que eu sou. Não anular, mas buscar edificar os outros, ser proativo. O discípulo de Cristo é muito proativo, não é alguém nulo, neutralizado, mas muito proativo. Mas ele não foca mais no status, na percepção dos outros, mas sim, sou eu, nas mãos de Deus, um edificador das pessoas. Quero servi-los, isto com o melhor do serviço, qual é? Levá-lo a conhecer o Senhor Jesus Cristo e a crescer nessa vida. No meu testemunho, dentro e fora do lar e da igreja. Não fazer para ser visto, mas fazer para a edificação dos outros diante de Deus. Podemos chamar essa importância da importância humilde. Que você tenha na sua vida o anseio de ser o importante humilde. O importante servo. A grande liderança de Jesus, liderança de servo, liderança de servo. Ser este servo, ser este homem importante aqui, edificador, impactante, envolve um projeto. Pensando em nossas casas, pensando no matrimônio em particular, que já ouvimos bastante sobre ele nesta manhã, pensando na educação dos filhos, eu tenho que ter um projeto, se é que eu vou ser este servo importante, impactante. Onde que eu quero que o meu lar chegue? O que eu quero que o meu lar se torne? É em Cristo. Em todas as áreas. Você tem esse alvo? Você não vai ser isso que Jesus está dizendo aqui, se você nem sabe para onde está indo, o que você quer ver. Eu quero ver minha casa chegando a ser o quê? Em Cristo. E depois, quando temos o alvo, temos que ter o caminho, os passos. Se eu quero que a minha casa se torne mais e mais, os meus se tornem mais e mais firmados no Evangelho, firmados em Cristo, o que eu tenho que fazer dia a dia, semana a semana, para que isso aconteça? E então eu ser este servo, verificando que as pessoas estão avançando na direção do alvo. Algumas coisas eu vou ter que fazer, por exemplo, eles vão ter que ver em mim primeiro. Eu não posso ser um desmoralizado e ser este
homem importante, de alto impacto em Cristo. Porque eles olham para mim e veem que eu não faço aquilo que eu falo. Ou talvez nem falo. É preciso começar com o meu testemunho. Se meus filhos vão respeitar em Cristo a mãe, primeiro eles têm que ver que eu respeito a mãe deles em Cristo. Se meus filhos vão ser fiéis à igreja, eles têm que ver em mim, primeiramente, essa fidelidade. Se meus filhos vão ser pessoas que oram, têm que ver isto em mim primeiro. E daí por diante. Torne-se um homem de importância. Que pela graça de Deus, você possa se tornar um homem de importância. Todos nós temos o anseio de nos tornar importantes. Não queremos ser um homem qualquer. Queremos fazer a diferença. E a maravilha e o chamado da palavra de Deus é que todos nós podemos ser. E não precisamos competir de um derrubar o outro para subir. Dentro do reino de Deus não é necessário esse tipo de jogo, quando se fala em importância. Não jogue fora esse anseio, mas reinterprete-o à luz do que Jesus Cristo está ensinando. E que você possa ser lembrado como Jesus foi. Serviu até a cruz para edificar os outros. E ele é reconhecido como o maior. Que passados anos, quem sabe a sua história, venham a dizer, você se lembra dele. Que homem aquele. Que homem de Deus. Como ele respirava e transparecia Cristo. Talvez ele não teve um grande lugar no status mundano, na imagem, naquilo que a pesquisa de opinião dizia, mas como ele impactou vidas. Como meu pai me impactou em Cristo. Que homem importante. Vale a pena lembrar dele. Que você possa ter esse legado pela graça de Cristo e para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos-nos diante de Ti, quando ouvimos a Tua palavra, que nos desafia, vem inclusive na contramão do que o nosso ser caído pensa e busca, deseja. Ó Deus, que nesta manhã ela possa realmente nos iluminar, nos levar a uma nova visão, e que possamos ser enriquecidos como só ela pode fazer, nos dando uma visão fresca, nova, que o mundo não conhece, e possamos realmente sermos importantes diante de Ti, como Teus servos, servindo os outros para a Tua glória. Faz de nós, Senhor, servos importantes nas Tuas mãos. Oramos em Cristo. Amém.